Como você quer envelhecer? Entenda a importância desta pergunta na sua vida. Aguarde que nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Graduada em Educação Física, doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, pesquisadora na área do corpo e envelhecimento humano. Minha convidada de hoje é Aline da Silva Pinto. Aline, seja muito bem-vindo para o programa Negócio desta terça-feira. Muito obrigada, Jorge. É uma alegria estar aqui compartilhando um pouco das minhas histórias e meus estudos contigo. Que não é poucas, né? Não, são poucas, não, sem dúvida. Poucas, mas já vamos logo de cara, a gente vai conversar sobre uma coisa que é tão interessante, que às vezes até assusta um pouco a gente, porque quando a gente vai pegando uma certa idade, aquele medo, aquela coisa toda, de o que vai ser logo mais. Aí eu queria te fazer uma pergunta. O que é envelhecimento? Bom, Jorge, essa é uma pergunta importante, simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? Porque envelhecimento acontece com todos os seres vivos em diferentes instâncias. E ele é um processo natural e multifatorial, né? Muitas questões do nosso cotidiano atravessam o nosso processo de envelhecimento. Nós começamos a temê-lo, né? E a observarmos essas marcas, né? Do envelhecimento numa determinada etapa da vida. Mas, na verdade, ele acontece desde o momento que a gente nasce. E nós podemos entender também como um processo de desenvolvimento humano, não só um processo de perdas, né? E dificuldades, enfim, que é o que mais nos assusta. Claro. Bom, tu sabe que a gente, quando chega numa certa idade, ainda mais estão falando tanto hoje de graduar idades diferentes e tal, porque cada vez as pessoas estão vivendo mais e procurando viver sempre com uma qualidade melhor, até pela quantidade de informações que acabam chegando até nós. E muito mais a ver também pelas próprias pesquisas, que tu é uma que está colaborando tanto com todos nós. E quais são as perspectivas para o avanço da idade? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que dá para a gente poder falar sobre perdas, possibilidades de desenvolvimento. Eu acredito que no momento em que vivemos, né, com um aumento vertiginoso da população idosa no nosso país e no mundo, né, isso é um dado bastante conhecido e muito comentado atualmente, né, claro, nos espaços da mídia, entre as pessoas, né, na mídia impressa, no meio digital, né. Nós observamos esse crescimento e também um aumento dos investimentos nesse tempo, né, de velhice, vamos dizer assim. Nós nos preocupamos mais em como vamos chegar até lá. Como antes as pessoas duravam em média 60 anos, né, os nossos avós, os nossos pais, nós que já eram velhos. Exatamente. Se observarmos os retratos antigos, Nossa né, Senhora. Nós observamos homens de 30 anos, mulheres de 30 anos, né, com um outro aspecto, uma outra forma de vida. Nesse sentido, nós temos uma perspectiva de vida muito maior, né? E a nossa pele vai se transformar, o nosso corpo, os aspectos biológicos vão se transformar. Nesse sentido, grande parte das pessoas tende a se preocupar, como nós comentamos anteriormente, principalmente nos aspectos estéticos, que são os primeiros, né, que nos assolam. Os cabelos brancos, as primeiras rugas e todas as questões Tem que gente são... que gosta, viu? E das questões que são atreladas, né, claro, ao envelhecimento. Mas nós precisamos lembrar que esse é um momento também de possibilidade, né? Não é o avanço da idade não precisa estar diretamente ligado somente ao processo de perdas, mas as possibilidades de novas aprendizagens também. Que tipo? De todos os tipos. Eu vou começar agora a te instigar. De todos os tipos, né, Jorge? Nós temos uma ideia, as pessoas costumam comentar assim, eu já sou muito velho para aprender um novo esporte. Eu estou muito velho para isso. Ou, depois de velho, eu resolvi aprender a jogar vôlei. Né? Vou usar esse exemplo. Ou aprender uma nova língua. Né? E nós temos essa ideia de que não é mais possível aprender algo novo, que não é mais possível fazer algumas coisas que eram sonhos, né, numa outra etapa da vida.
E eu acredito que sim, é possível. Todas as pessoas, no desenvolver, né, da sua vida, nos seus processos, podem sim ter uma aquisição de novos conhecimentos e se desenvolver. Isso é importante, né, para novas conexões neurais e para esse processo de desenvolvimento humano, né? E isso está atrelado muito a questões sociais, né? Do que pode ou não pode uma pessoa que passa do marco cronológico, que é um marco legal do Brasil e dos países em desenvolvimento de 60 anos, né? Como se a partir dos 60 anos você não pudesse mais fazer certas coisas. Algumas pessoas muito mais cedo já abrem mão de alguns sonhos por achar que já não é mais tempo. Cabeça, totalmente, né? Sim, sem dúvida. E eu acredito que isso, né, e muitas das minhas pesquisas se direcionam para essa questão, é que nós temos também um mundo que tem um parâmetro, né, a juventude como parâmetro, né, como se todos os exemplos ou tudo que é bonito, bom, correto, interessante, todas as perspectivas se concentram nas pessoas mais jovens, nos adultos jovens, né. E a gente percebe, né, até temos alguns autores que falam sobre a nova velhice, né, alguns antropólogos que falam sobre isso, sobre novas formas de envelhecer, né, e novos espaços possíveis de compartilhamento de saberes, de vida social, de qualidade de vida, né, real entre as pessoas. Né? Esse pessoal de uma certa idade, nós vamos ter que até cuidar para não poder dizer que é envelhecimento e tal, mas o pessoal de mais idade, eu acho que eles estão se descobrindo em muitas coisas. Isso tu vai poder dizer para nós, durante todos esses anos que tu vem pesquisando, porque eu acho que tu deve ter parâmetros de pessoas que tu vem acompanhando, que chegaram em ti em alguma determinada situação e hoje tu vê que se olhar para trás, parece que elas estão muito mais remoçaram, vamos dizer assim, comparado com o que era por tudo que vem fazendo. É isso? É isso. Eu acredito que eu também estou em processo de envelhecimento, né? Desde que nasci, mas sigo me desenvolvendo como pessoa e junto com as pessoas que eu acompanho, né? Eu tive, sim, o prazer de trabalhar com pessoas em idade muito avançada. Que tipo de idade? 80, 90 anos, né, os mais longevos, assim, mas desde os 60 anos até o fim da vida, né? Eu tive essa oportunidade de acompanhar pessoas nessa etapa da vida e eu posso te dizer que foi uma grande oportunidade. E como eu trabalho com adultos também, né, na graduação, eu percebo muita vida nas pessoas que estão em idade avançada. Tanta vida que a gente, por vezes, não consegue mensurar. Esse espaço de partilha entre as pessoas, né, que, para o olhar da maioria das pessoas, né, claro. são pessoas que estão mais próximos do fim, né, de um ciclo de vida, a vida é muito pulsante nesse espaço. E a gente aprende e muito com as pessoas mais longevas, né? Eu aprendo muito mais do que ensino nos espaços em que eu tenho a oportunidade de compartilhar da minha vida, do meu envelhecimento com eles, né? Então, realmente é um trabalho apaixonante, né? Tu tá próximo dessas pessoas. Aline, mas como é que se dá isso? Isso é em função das informações, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, quando chegava uma certa idade, os pais já velhos, eles ficavam meio escanteados, vamos dizer assim, porque já não conseguiam mais manter o pique natural, mas ao mesmo tempo também não eram motivados, vamos pensar assim. Estou falando isso quem é leigo, tá? Hoje, o que te parece? É pelas informações, pelas oportunidades, pelas questões que as pessoas estão realmente se dando conta de que um olhar para uma pessoa que tem um pouco mais de idade pode ser uma grande oportunidade de aprender? Eu acredito que a questão demográfica é um primeiro fator, né? Então, esse aumento da população idosa aumentou a circulação de pessoas nos espaços públicos, de pessoas longevas, acima de 80 anos, por exemplo. Certo. Esse é um ponto. Esse ponto da questão relacionada à perda de alguns papéis sociais mantém um pouco as pessoas fora do convívio social, o que tem se modificado com a união dos grupos com seus pares, nos espaços
de projetos, de prática de exercício, em outros espaços sociais que se abrem, né, para as pessoas que chegam. Que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Esses bailinhos. Os bailes, enfim, Nossa que são, Senhora. né? Existem pesquisas no Brasil todo, inclusive, sobre os bailes, né? Fazendo um parênteses Não, mas sobre eu os acho bailes. sensacional. A antropologia tem se debruçado a entender os ciclos e as dinâmicas, né? Porque isso é uma oportunidade para esse pessoal se encontrar de uma forma muito natural e de um custo baixo, porque está em tudo que é lugar, né? Tipo, o pessoal Sim. vai lá e faz um núcleo social daquilo ali. E viver a sua vida, E né? sai muitos de mãozinha dada Sem ainda. dúvida, porque a vida segue, Isso né? que O eu mesmo acho fluxo. legal. Pai, eu vou lá no bailinho, tomo uma cervejinha, daqui a pouco eu dou um look lá e quando eu vejo, estou saindo de mãozinha dada. Sem Isso é dúvida, bom de bom. sem Acho que só aí dúvida. já remou. Isso é qualidade de vida, Qualidade né? Também. de vida. Todas as questões. O coração começa a exato. mexer de novo. E a gente entender isso, né, essas perspectivas, quando nós temos, junto com essa mudança demográfica, uma mudança social muito, muito interessante, né? A gente vê no nosso país, principalmente, as pessoas saindo de casa muito mais tarde. Então, os casamentos também acontecem mais tarde, os filhos chegam mais tarde. Então, é uma mudança de organização social e organização familiar que vem se transformando, né? E, então, nós chegamos na idade avançada, né, com outras configurações e organizações familiares. Inclusive, muitas pessoas ainda seguem vivendo com os pais, né, durante muito tempo. Mas agora, como a gente está pensando em qualidade de vida, eu vou te fazer uma pergunta que me deu assim. Tem as estruturas das famílias hoje estão mudando também. Antes nós tínhamos 4, 5 filhos, agora é 2, 1 e às vezes não tem. Isso está relacionado com alguma coisa, já olhando para frente, por ter uma condição melhor de vida, no sentido de não ter toda essa preocupação que uma família maior possa ocasionar? Sem dúvida, né? O índice de natalidade dos países, né, é um dos determinantes para se entender a questão de desenvolvimento ou não, né? Os países desenvolvidos, por exemplo, têm uma taxa de natalidade menor e os longevos são em maior número, né? O que está acontecendo com o nosso país? Tem algumas projeções da Organização das Nações Unidas com relação a como daqui a uns anos, né, o nosso país vai ser, né? A gente escuta muitas vezes alguns países da Europa são países velhos, né? E até se estimula que as pessoas tenham mais filhos, enfim. Então tem uma inversão dessa pirâmide. O Brasil, há poucos anos atrás, tinha um número de nascentes bem maior, né, do que temos hoje. Então, isso é uma preocupação mundial, inclusive. Até a própria China também está mudando os valores deles. Sem dúvida, a China tem um ponto já há bastante tempo pensado, né, e bastante complexo também, super populoso, e tem toda uma relação que transforma o cotidiano, claro, né? E o cotidiano também se relaciona com essas questões. Então, nós vemos cada vez mais pessoas nos ambientes públicos e compartilhando de coisas com pessoas de outras gerações que nós não observávamos antes, né? E aí esse pessoal que está chegando com essa idade, e aí eu vou me dizer que eu estou me enquadrando também, porque afinal de contas, depois de 60 anos, para alguns é uma coisa, mas eu estou me sentindo ótimo. Mas eu quero continuar conversando contigo logo após o nosso intervalo, porque tenho certeza que eu e a Aline estamos conversando. Se não é o teu momento, vai chegar, mas vai chegar bem. Depois desse bate-papo que a gente está tendo e alguma informação tu vai poder ter para a tua vida. Até daqui um pouco mais. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa dessa terça-feira, tendo como convidada a Aline da Silva Pinto, que é uma pesquisadora na área de corpo e envelhecimento humano. Um assunto muito interessante, mas eu até quero dividir com vocês uma coisa que a Aline ela vai lembrar agora, porque durante muitos anos eu participei do coral da Fevale. E teve uma vez um concerto de que aquela turma, um coral mais antigo,
coral do canto, né? Canto e Vida. Canto e Vida, que tem pessoas maravilhosas, e eu percebi a Aline lá fazendo um movimento de dança com todas elas. Foi uma maravilha, viu? A gente ensaiou praticamente 4 meses, mas elas chegaram com tudo. E é nesse sentido e nessa batida que eu quero continuar esse bate-papo contigo. Quando nós estávamos conversando, tu disseste assim de que quando a gente chega numa certa idade, a gente não se dá conta dos novos aprendizados, o que a vida pode te proporcionar. E quando tu fala sobre isso, está te referindo a quê? Bom, penso que durante toda a nossa vida nós precisamos investir em novas aprendizagens, né? Entendendo que estamos sempre em desenvolvimento, eu insisto bastante nisso. E, sobretudo nessa etapa da vida, que é uma etapa de idade mais avançada, eu considero ainda mais importante que nós nos mantenhamos em processo de aprender. A vida adulta nos afasta um pouco de nos colocarmos a aprender algo que a gente não sabe, por questões que são limitantes muito mais pelo lugar que a gente ocupa no trabalho, pelos espaços sociais que a gente circula, claro, do que realmente pelas nossas capacidades, né? De nos colocarmos em possibilidade de erro, né? De aprender algo novo. Se colocar como aprendiz não é fácil, na verdade, né? Então, já na vida adulta, a gente começa a abandonar um pouco esse lugar de aprender, né? A gente se coloca como se já soubesse de tudo e que nada, qualquer aprendizagem nova pode ser ameaçadora, né? Para a nossa vida, assim. Com certeza. E eu considero bastante importante. Tu citaste o coral, né? Que é um espaço onde eu tive a oportunidade de realizar minha pesquisa de doutorado e nesse espaço, muitas dessas mulheres, né, passaram a aprender algo novo e se disponibilizaram a me receber para um trabalho corporal, né, que foi bastante importante. Nesse espaço, eu pude conhecer as trajetórias dessas mulheres, entender como a vida delas se desenvolveu até que chegassem ao coral, que tem mais de 20 anos, enfim, claro, elas seguiram envelhecendo no coral, né, um espaço muito importante, um espaço social muito importante. E elas se colocaram disponíveis a me receber para esse trabalho de corpo, né? São grandes artistas, né? Consolidadas, e foi um espaço muito especial para mim, assim, como pessoa, né? Eu pude aprender muito com elas. Tu sabe que me chama muita atenção, e aí, aquilo que eu falei há pouco antes do intervalo, sobre numa determinada idade, os filhos, de certa maneira, vão seguindo pela necessidade de dar conta das suas coisas e daqui a um pouco não tem mais tanto tempo para dar e se dedicar para os pais. Mas a alegria das famílias, dos filhos, dos netos, participando daquele concerto, vendo suas mães, suas avós lá dançando. A Aline foi sensacional. É incrível, né? É incrível. incrível. E eu gostaria então que tu falasse um pouco sobre isso, porque isso é o resultado do teu trabalho, Exato. vamos dizer assim. Sem dúvida. Esse lugar de ser visto, né, numa etapa da vida em que tu já não tem a mesma visibilidade, os papéis sociais vão se transformando, e nós acabamos perdendo alguns espaços, né? A aposentadoria, por exemplo, é um desligamento de uma etapa da vida produtiva, entre aspas, né? A saída dos filhos, né? Até a chegada dos netos leva algum tempo para eles começarem a chegar, então tem um esvaziamento de sentido, né? Para muitas pessoas, não para todas elas. E estar nesse espaço e ser visto e ter um lugar central na vida daquelas pessoas, né? E estar ali como um artista, vivendo a sua arte de forma plena e compartilhando isso com o público e com as suas famílias, Sim. Isso inverte essa lógica e traz um lugar de possibilidade, de tu te enxergar como sujeito humano, né, com toda a vida que tu tem para dar, né, e que tu consiga receber aquele acolhimento. feedback, exatamente. Isso. E nesse espaço, acho que é importante nós comentarmos, né? A gente percebe, eu sou uma profissional de educação física, né? Então eu entro lá para trazer um trabalho de corpo mais focado ao que entendemos como corporeidade, entendendo as subjetividades das pessoas, né? Nesses trâmites, nesses trânsitos, né? Na prática. Nós não podemos deixar de considerar as questões biológicas, né, das pessoas que envelhecem, dessas perdas que são, sim, naturais, que vão acontecer.
uma diminuição no equilíbrio, uma diminuição na força, né, perda de massa muscular, dificuldades por vezes até cognitivas, né, uma compreensão um pouco diferente, eu não vou dizer melhor nem pior, mas diferente das etapas da juventude. Essas questões são visíveis, né, nós observamos isso. E, nesse sentido, é bastante importante nós lembrarmos que precisamos estar em movimento. Eu acho que se tem algo que possa contribuir para um envelhecimento com qualidade de vida, é uma prática regular, né, de exercícios físicos bem orientada e com um processo sistematizado e organizado para isso. As perdas não vão deixar de acontecer, mas elas acontecem de outra forma, né? O processo consegue ser um pouco mais controlado, no sentido de manter as pessoas autônomas. Porque muitas pessoas chegam nessa etapa da vida com muitos desejos, vontades, né? E que vêm com uma sobrecarga, né? De toda a sua vida, né? Que vai impactar nas questões de saúde, o que impede, né, ocupar esses espaços que estão se abrindo cada vez mais para as pessoas. Então, nós temos projetos sociais, temos espaços públicos e privados que se destinam, né, a receber as pessoas a partir de 60 anos, que temos muitas políticas públicas direcionadas a isso. Aline, nós falamos do coral porque isso é realmente um ponto de convergência, né? De muitas pessoas, de muitas histórias. Mas vamos falar agora das pessoas que não têm essa oportunidade, não têm essa possibilidade, que é uma grande maioria. Assim como são a grande maioria que está num determinado momento da sua vida e às vezes olha assim, o que eu vou fazer agora? O que tu diria para esse pessoal que às vezes está sentado em casa, o que eu faço e tal, sabendo que muito mais está na cabeça do que qualquer outra coisa. Né? O que tu diria para que ela pudesse pensar assim, deixa eu fazer um movimento, vou começar a fazer alguma coisa para que dê o primeiro passo. Porque eu acho que quando ela fizer esse movimento inicial, muita coisa química também vai acontecer no seu Tudo corpo. acontece. E aí novas oportunidades vão surgir. Sem O dúvida. que tu diria para esse pessoal que está nos assistindo? Eu acredito que as cidades aqui, a cidade de Novo Hamburgo, né, que eu tenho um pouco mais de proximidade, apesar de ser de Porto Alegre, eu circulo muito mais pela cidade de Novo Hamburgo. Eu percebo que temos muitos espaços que oportunizam práticas, né, de grupo de convivência, que tem práticas de exercício, tem práticas artísticas e diferentes possibilidades, que são grupos gratuitos, né? A própria prefeitura, acredito que na Praça da Juventude a gente tem um projeto desse porte, que recebe as pessoas da região, né, e da comunidade. Outros espaços também são oportunizados. Eu considero sempre importante a gente procurar conhecer. Por vezes nós temos um pouco de receio, ou até achamos que isso não é para mim nesse momento, né? Ou eu não posso me deslocar, ou enfim. Mas acho que entrar em contato, buscar o que tem na sua comunidade de forma mais próxima, né? E pelo menos observar uma prática, um dia de atividade, para entender como acontece, se aproximar disso. Existe uma resistência, Jorge. Existe. Por vezes das pessoas de se colocarem nesse lugar de vou aprender, né? Sou agora um aprendiz. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. E com muita experiência, um aprendiz. Mas eu também acho o seguinte, me ajuda, tá? Vamos supor que um casal, que os filhos saíram e tudo, e estão lá. Mas foi um casal que sempre atuou muito, teve sempre muitas boas relações de amizade e tudo, mas ficou naquele negócio, até por uma questão de segurança, não posso sair mais de casa de noite porque está muito inseguro e tal. Mas se fizer um movimento assim, vou ligar para minha amiga, para o meu amigo, seja quem for, para ele vir jantar aqui em casa, para ele fazer alguma coisa, é um início também? Acho que sim, Jorge, é um bom início. Porque nós tivemos um período muito complicado da pandemia para as pessoas idosas, então isso se agravou muito, isso que tu está
está trazendo, né? De um certo isolamento no seu círculo de segurança, não só o isolamento sanitário que nós precisamos fazer, mas de uma forma de se sentir seguro, né, no seu entorno. Então, acho que sim, acho que entrar em contato com outros amigos, com seus pares, com pessoas que compartilham um pouco dos seus, das suas ideias, dos seus interesses. Até porque quando tu faz essa relação de comunicação, essa outra pessoa pode estar com alguma ideia, fazendo alguma coisa, pode ser que ela abra a porta para uma prática diferente, dizer, olha, eu estou fazendo isso, quem sabe tu vem junto, pode dar um encorajamento também, né? Esse assunto é tão interessante, e eu, quando surgiu a oportunidade de eu poder conversar contigo, eu disse, nossa senhora, tia, eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, e é muito importante mesmo. E eu gostaria muito, assim, que tu, como tu já disseste, dos inícios que as pessoas estão e precisam fazer, que tu pudesse dar uma consideração, umas tuas considerações finais, enfim, em função de que nem tudo está perdido, né? Ainda mais com gente como tu pesquisando tanto assim. Eu acho que se a gente der esse movimento para que essas pessoas que a partir de uma determinada idade possam se ver de tudo aquilo que tu falaste de uma maneira diferente, eu acho que vai ser muito melhor. Aliás, tu sabe que eu estive conversando com uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa sempre muito, me preocupei até com isso, tá? Porque ela disse, Jorge, eu estou me sentindo um velho. Quando ele me disse isso, eu disse, nossa senhora, porque aí começa o fator da cabeça, né? E esse tempo todo que tu estás, antes das tuas considerações e tal, esse tempo todo que tu estás trabalhando, essa turma, tu viu muitas transformações? Vi, sem dúvida, em muitas pessoas, na verdade. Transformações de um autorreconhecimento como pessoa humana, assim, né? De se enxergar como uma pessoa que tem... Tem um autor que eu gosto de usar, que é o Michel Serres, que ele fala que a pessoa longeva, né, ela continua como se fosse um cometa que está passando pela Terra. Ele parece que a luz está se terminando, né, e ele continua com aquele núcleo central forte, vibrante, com muita vida, com muita possibilidade, muita vontade de estar vivo. Acho que a conotação, a ideia de ser velho, né, de se sentir o velho, quando a gente atribui até o termo velho como algo ruim, é porque nos ensinaram isso, né? Será que ser velho é pior do que ser jovem? Pá, que Quem ponto disse isso, né? Será que é pior? Então a gente acaba enxergando isso como ruim, né? Tem alguns estudos sobre etarismo, por exemplo. Então a minha tentativa sempre é tentar criar uma relação horizontal com as pessoas. E isso é um exercício. Isso é um exercício. De novo, será que ser velho é melhor do que é pior do que ser jovem? Por quê? Quem disse isso, né? As pessoas, quando eu falo isso com a minha avó, por exemplo, ela diz para mim assim: vai ser bom, Aline. Não é bom, eu tô cheia de dor, o meu joelho dói, eu tô, né, caminhando devagar, eu não lembro das coisas. Ela traz as perdas como principais, né? Principalmente as perdas físicas. Sim. Mas esse não reconhecimento do que é ser velho na nossa sociedade, ele é determinante para a gente se observar. Em outras culturas isso pode acontecer de forma diferente. Até nós falamos isso, eu vi uma senhora de 90 e poucos anos num programa e aí perguntaram, a senhora está com 90 e poucos anos, uma japonesa. E ela disse o seguinte, eu danço. E ela fazendo os exercícios. Aline, eu acho que essa coisa do ser velho pode ser pior do que ser jovem, eu acho que isso é uma pauta para um próximo programa e desejar tu vai estar convidada. Viu? Nesse momento, então, eu te peço tuas considerações finais, por favor. Bom, eu penso que é importantíssimo estar aqui, né? Eu agradeço a vocês, né? A Vale TV e a oportunidade de compartilhar um pouco isso contigo. É um assunto bastante polêmico, parece que não, mas ele está entranhado, né, nas nossas relações, né? Das significações que a gente dá para esse envelhecimento, quando nós começamos a pensar nisso, quando nós nos sentimos, né, hierarquicamente melhores ou piores, relacionados à idade que temos. E acho que fica
que eu gostaria de deixar aqui para nós pensarmos, né, e para a tua audiência pensar, é de que forma nós podemos transformar esse processo, né, e qualificar o nosso dia a dia e trazer, né, as questões, todos os aspectos psicológicos, sociais e os biológicos também, né? Como é que a gente lida com essas perdas físicas e melhorando o nosso processo a partir de novas aprendizagens, da prática de exercícios físicos regulares durante toda a nossa vida, não quando as rugas começam a aparecer ou como as dores começam a aparecer, né? E que a gente consiga conviver com as pessoas e viver de uma forma completa e feliz. Olha, Aline, eu imagino que tu deve ter tomado nota de algumas coisinhas que ela colocou, viu? Prática de atividade física, fazer uns movimentos, aquele bailinho que está tocando lá, quem sabe pode ser por ali uma chance que tu vais ter. Enfim, o importante é que quando o casal possa os dois conversarem da mesma maneira e um estimulando o outro para que a vida seja ainda melhor e juntos. É isso, né, Aline? E desta maneira, juntamente com a Aline, nós vamos nos despedindo porque o programa está chegando ao seu término. Aline, naquela câmera sentada, porque eu quero muito com o teu sorriso, falaste de uma maneira tão natural, tão tranquila, e eu quero muito que tu participe agora desse encerramento conosco, porque informações como essa são extremamente para nós todos. E desta forma o programa É Negócio se despede, desejando para todos vocês uma excelente quarta-feira, que a semana seja ainda mais maravilhosa, estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve.